quais são os principais sinais de um AVC? Isso é muito interessante, uma pergunta também muito legal para a população. Antes de falar em sinais, eu vou falar para vocês que existe um método muito fácil para a gente identificar se esse paciente teve AVC ou não. Que é basicamente, você vai tentar fazer ou você vai pedir para o paciente que possivelmente tem um AVC, a gente vai pedir para ele fazer 3 coisas. A primeira é para ele sorrir. Se o sorriso já está diferente, se ele nota que o sorriso, a boca, entre aspas, está torta, é um indício que ele possa estar tendo um AVC. Depois você pede para ele levantar os braços ou te abraçar. Se porventura um braço está mais fraco que o outro, ou ele não levanta um braço em comparação com o outro, também é um sinal de que esse paciente possa estar tendo um AVC. Depois pede para ele repetir uma frase, como o sol está bonito, o céu está azul, e ver se ele consegue repetir essa frase e se essa frase ele repetiu de forma adequada, se ele não está, entre aspas, com uma dificuldade, uma fala um pouquinho mais enrolada. E se ele tem um desses, o que vai ter que fazer é levar para o hospital. Então essa é uma escala muito simples que a gente pode usar em qualquer conhecido, em qualquer pessoa que está diante de nós que tem essa suspeita de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é, por definição, um quadro súbito. Então aquele paciente ou aquela pessoa que dormiu bem num dia e no outro acordou com um lado do corpo fraco, ou aquela pessoa que acordou bem e de repente ele se sente, então, fraco, então déficit de força é um sinal de acidente vascular cerebral de um lado do corpo. Poxa, o meu lado direito do corpo está fraco, esse é um sinal. Déficit de sensibilidade, olha, o meu lado esquerdo ou o lado direito, mas de algum lado do corpo ele fala que sente menos que o outro lado, isso é um sinal de acidente vascular cerebral, né, um dos sintomas. Paciente, quando ele tem essa dificuldade para falar, e aí como é que é? Como o senhor chama? Ah, meu nome é Sebastião. Ele fala, mas fala de forma enrolada. Ele entende tudo o que você fala, mas fala de forma enrolada. A gente tem que prestar atenção que se foi, de repente, também pode ser um acidente vascular cerebral. A gente tem que também avaliar se, porventura, esse paciente não tem dificuldade de compreender. E isso é muito interessante falar para os colegas que estão nos assistindo. Às vezes, de repente, você pergunta o nome, como é que você se chama? E ele, essa dificuldade de se expressar pode ser um acidente vascular cerebral, né? Quando o paciente, de repente, tem um desequilíbrio, em que ele não consegue andar adequadamente, com uma tendência de queda para algum lado, quando esse paciente, de repente, enxerga duplo, de repente tem uma dor de cabeça muito forte que até então ele não tinha. Então esses são os sintomas que nós temos que ficar atento e correr para o pronto-socorro. Eu sempre digo isso para os colegas, é melhor pecarmos por excesso do que por falta. Então, se existe essa dúvida, se esse colega, essa pessoa que está diante da gente, seja num shopping, seja no centro da cidade, seja na sua casa, infelizmente, e apresentou um desses sintomas, corra para o pronto-socorro, porque tem tratamento.